torcedor do Vasco, mais uma resenha no canal Detetives Vascaínos chegando para você, cada vez mais ampliando o leque de entrevistas no canal, e eu já te peço aquele like aqui embaixo, nos ajude a crescer ainda mais por aqui. Bom, os que acompanharam o início dos anos 90 devem conhecer o nosso entrevistado de hoje, meia baixinho, veloz, foi revelado pelo Gigante da Colina em 89 e no ano seguinte começou a se projetar no time comandado pelo velho Lobo Zagallo, ao lado de muitas feras como Bebeto, Zé do Carmo, Giovanni, William e outras. Estou falando de Luciano Lacerda. Luciano, prazer te receber aqui, meu amigo. Prazer é meu. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, meu amigo. Luciano, uma pergunta que eu gosto de fazer a muitos dos entrevistados quando vem aqui, tem raízes vascaínas, né? Apesar da sua passagem pelo Vasco não ter sido muito longa, o que foi para você vestir e representar essa camisa? O Vasco foi minha vida, né? Onde eu comecei com 12 anos e saí com 24 anos. Então, ali eu aprendi muitas coisas e a ser homem, né? Ser uma pessoa, um ser humano de respeito, né? O doutor Eurico, o Calçada que eu peguei, doutor Alexandre. Então, aprendi muitas coisas no Vasco da Gama. E hoje eu sou grato ao Vasco da Gama. Legal. O público que me acompanha tem uma faixa etária variada, né? Mas muitos não te viram jogar, né? Eu tive o prazer de ver você jogar. Queria que você falasse pra gente como foi a sua chegada ao Vasco da Gama. Eu comecei com 12 anos no Vasco, né? Aí eu estava na escolinha no Milionários, em Irajá. Aí eu fui jogar um jogo, Vasco, a escolinha do Vasco contra o Campo Grande, lá na Funabem. E quebrei a perna. Tive a infelicidade, quebrei a perna. Nisso, meu treinador, seu Denis, que ficou muito tempo no Vasco, ele fez uma carta para o doutor Eurico, falando que eu ia chegar no profissional. Nisso, o doutor Eurico, como confiava no seu Denis, me levou para o Vasco e eu comecei a fazer o tratamento. Fiquei 1 ano fazendo tratamento. Aí peguei aquela turma 69, que eu sou 70, né? Peguei Bismarck, peguei o Marco Aurélio Ayup, peguei Fernando, peguei essa turma toda. E só fazendo tratamento. No ano seguinte, eu já comecei no Vasco. Legal. Você foi revelado pelo Vasco em 89, mas um ano antes foi campeão sul-americano, né? Pela Seleção Brasileira de Juniores. Nomes como Cássio, Bismarck e Carlos Germano, que fizeram história no clube, também participaram desse grupo vitorioso. Como é que foi aquele momento ali para você? Foi um dos principais feitos da sua carreira? Um deles, né? O René Simões me levou porque teve um jogador que acho que machucou a perna, não poderia ir. Aí nisso eu estava no Vasco e me convocaram. Cheguei na seleção brasileira, foi até um negócio bem, bem interessante. Cheguei, era reserva, ali vinha Moacir, Bismarck, Sérgio Gil e Assis. Marcelo Henrique e Anderson, Sony Anderson, eu estava na reserva. Nisso, o René Simões foi e me deu uma oportunidade contra a Colômbia. Aí eu entrei, fui bem, tomei um cartão amarelo. Depois teve o jogo contra o Uruguai, ele me deu outra chance. Nisso eu arrebentei no jogo. Aí ele falou, a partir de hoje o Luciano é titular do time, não sei quem eu vou tirar. Eu falei, poxa, fiquei com aquilo na cabeça, falei, caramba, coisa boa. E eu já fui assim para a seleção, já, bem dizer, no segundo plano, né? Aí cheguei lá, arrebentei. Aí tô lá, só que eu tinha tomado 2 cartões amarelos. Não podia, 2 cartões amarelos, fica fora do jogo. Aí eu, poxa, brincadeira. Mas fiquei ali, participando. O René me chamou, falou, Luciano, eu não vou te botar na decisão, mas tu vai entrar a decorrer do jogo. Falei, beleza, René, tranquilo, não tem problema nenhum. Aí fui jogando, daqui a pouco ele me botou no jogo. Botou no jogo, eu fui bem pra caramba. No finalzinho do jogo, eu tomei um cartão vermelho. Aí nós fomos campeões, beleza. Fomos receber medalha, tudo certinho. Seleção do campeonato. Quem tá na seleção do campeonato? Luciano. Eu falei, porra,
joguei poucos jogos e seleção do campeonato. Então foi um momento que eu vivi tudo ali na seleção. E o René falou para mim, Luciano, eu vou te levar para o Mundial. Nisso eu voltei para o Vasco, me integrei ao time profissional em 89, não participei do elenco, estava ali no bolo. E assim foi minha vida. Aí depois o Zagallo chegou, gostou de mim, eu assumi já como titular e ali foi acontecendo as coisas. Eu queria ouvir de você, que era garoto naquela época, né? Como é que você lidava com essa situação de jogar na base, buscando um lugar ao sol no time de cima, mesmo ciente de toda a concorrência com aqueles craques que você já mencionou? Rapaz, no Júnior, antigamente tinha uma galera que já sabia que ia chegar no profissional. Tinha eu, tinha um Cássio, tinha um Júnior. A gente fazia parte ali nos juniores, mas já sabia que ia para o profissional. Já treinava junto com o profissional. Então, assim, antigamente, nos anos 90, tinha mais jogador, mas a gente sempre tinha oportunidade no time do Vasco. Eu, Cássio, Carlos Germano, Júnior. Depois veio a turma 71, que era Edmundo, essa turma aí. Mas a gente já sabia que ia chegar no time de cima. E o que aconteceu comigo? Eu fiquei no Vasco, igual tu estava falando. Eu passei muito rápido. Eu não esperei. Se eu espero mais um pouco, eu ia me firmar mais e mais no Vasco. Porque em 91 eu fui revelação do campeonato. Aí, seu Arthur Sendas me chamou nas Sendas, falou para mim assim, Luciano, eu vou botar o Antônio Lopes para você. Eu falei, pô, doutor, o Zagallo me adora, não precisa, eu estou bem. Aí nisso, ele trocou e nós fomos para Paraíba do Sul. Aí na época, o Antônio Lopes queria barrar, claro, que eu era novo, tinha o William, tinha o Roberto, aí queria barrar um jogador, é claro que vai barrar o Luciano. Nisso, o René Simões assumiu a Ponte Preta e fez uma proposta para mim, Luciano, eu quero te levar para lá, eu quero te levar. Aí minha carreira começou a enrolar. Aí eu fui para Ponte Preta, fiquei lá um ano, fui bem, aí voltei para o Vasco, aí que começou a embolar tudo. Mas, poxa, foi uma experiência, o que eu falo, eu mexo com futebol ainda. Eu tenho uma escolinha aqui no Espírito Santo. E eu sou observador técnico do Vasco da Gama. Até mês passado, quando eles mandaram aqueles 270 funcionários embora, e eu 187 funcionários embora, e eu estava nesse bolo. E ainda estou lá, levo alguns garotos para o Vasco, eu tenho hoje minha escolinha aqui no Espírito Santo, se chama Sol Vive. Essa semana mesmo, Giovanni ontem fez uma visita, sempre ligado ao clube Vasco da Gama, entendeu? Eu sempre estou levando alguns garotos para lá, tem alguns jogadores lá já. Então, eu só tenho que agradecer ao Vasco. Luciano, em relação a essa transição da base para o profissional, né? Quais as maiores dificuldades que você enfrentou naquele momento? Rapaz, assim, que profissional é outro mundo, né, cara? Acontece assim, tu sai de uma base, tu vai treinar com o Giovanni, com o Roberto Dinamite, entendeu? Com o Bebeto. Então tu viaja, né, cara? Viaja. E assim, o que eu mais sofri nesse tudo é que, como eu vou falar, é de treinamento, entendeu? Que eu morava muito longe, morava em São João de Meriti. Até chegar ao Vasco era cansativo. E nisso, assim, eu não atentava para isso, porque o futebol, nós temos que ser profissional o tempo todo, entendeu? E às vezes a gente sobe da base com umas ideias muito de garoto, entendeu? Então,
eu encontrei dificuldade de trabalho assim, entendeu? De vez de eu focar em uma coisa, ter orientação. Não que o meu pai não me orientava, mas se eu tenho um empresário na época do meu lado, Luciano, vai por aqui, não faça isso. Eu acredito que eu ia muito longe no Vasco. Porque, assim, as pessoas que hoje me encontram falam, pô, Luciano, tu era um jogador diferente. Só que, assim, eu passei muito rápido, muito rápido, muito rápido. Eu não consegui, na base não, na base eu era, não tinha problema nenhum, mas no profissional eu fui muito rápido. Minha carreira, eu joguei 2 brasileiros só. Se eu fico um pouco mais, eu ia me firmar, entendeu? Eu tinha muitos altos e baixos. Ficava de titular, daqui a pouco ia para reserva. Se eu dou uma sequência melhor, eu acredito que eu ia muito longe. Em 1990 foi a sua melhor fase dentro do Vasco, né? Você chegou a ser titular em diversas partidas do time de cima e teve grande apoio do Zagallo, que apostava na sua habilidade para o setor ofensivo. Jogar como titular ao lado dessas feras e ainda por cima com um time com uma camisa e uma torcida como a do Vasco foi uma das maiores realizações pessoais suas, né? Ah, com certeza, com certeza. Foi aquele gol contra o Internacional, lembra? Que ali estava a minha família toda, ali foi um negócio inacreditável, um negócio, muita alegria, até aquele sonho de menino, né, chegar numa equipe profissional, ainda mais com esses fera todo, Bebeto, Giovani, então foi uma alegria muito grande, não dá nem para explicar. Eu me lembro do seu primeiro gol com a camisa do Vasco, foi na volta do Bebeto, né, que vinha de uma lesão, né, contra o Inter, né, chutaço de fora da área, e você guarda mais lembranças daquele momento? Ah, com certeza, ali foi a volta do Bebeto, onde logo começou o jogo, o Bismarck pegou a bola, deu para o Ilha rolou e eu chutei. Aí, como eu estava falando, ali o Vasco estava lotado, gente pra caramba, minha família toda ali, minha esposa, então foi um dia inesquecível. Falar do Zagallo, né? Como é que foi trabalhar com ele, que deu toda essa força para você, para promover você ao time de cima? Rapaz, foi um jogo no Brasileiro que o Zagallo, ele tava vendo Inter de Limeira e Vasco. E eu tava na reserva, era o Ademar Braga, o treinador. Nisso o Zagallo tava acompanhando o jogo que ele ia assumir na outra semana. E o Ademar me deu uma oportunidade. O Tornado, na época, machucou, saiu e eu entrei. Quando eu entrei no jogo, eu fui bem, Zagallo estava observando. Aí, quando ele assumiu, eu já fui titular logo. E, assim, foi um prazer, né? Não tem nem como falar de Zagallo, porque foi o maior campeão aí do mundo. Então, era só alegria, era só alegria. Como eu estava subindo o time de cima, poxa, é o que eu te falei, foi muito rápido na minha carreira. Quando eu cheguei da seleção, já fui para o profissional, já joguei, já fui revelação, aconteceu muita coisa. Naquele ano mesmo, o Bebeto me chamou, Luciano, bota o Zé Moraes como seu empresário. Aí, quando o Luizinho estava chegando no Vasco, o Zé Moraes me chamou numa reunião junto com eles. Então, foi tudo muito rápido. Aí eu fiquei meio perdido, a realidade é essa. Com certeza. E após a saída do Zagallo, né, como você já falou, né, o Lopes chegou em 91, né, e você acabou perdendo espaço no elenco. Você acha que essa foi o principal fator para você não receber mais oportunidades dentro do Vasco? Rapaz, eu fui lá para Ponte Preta, né? Que o René Simões ficou me perturbando e eu fiquei de 8 horas da manhã até 9 horas da noite conversando com o Eurico, com o Calçada. Na época era o Calçado presidente e o Eurico era o gerente de futebol. Aí eu fiquei conversando e o Eurico falava para mim, Luciano, você é patrimônio do clube, treinador passa, espera.
E eu, não, quero jogar, doutor, quero jogar. Aí eu ia falar com o Calçado, tá acontecendo isso, isso, isso. Ele falou, ó, resolve lá com o Eurico. Aí eu fiquei nessa e acabei indo para Ponte Preta. Na Ponte Preta era o René Simões. Aí cheguei jogando, tinha time do Japão querendo me comprar na época, e eu fui. Aí tu sabe como é que é, caiu o René Simões na Ponte, entrou um tal de Jorge Vieira. Aí ele fez uma reunião lá, falou, ó, vou botar os jogadores que eu conheço. E na época, eu assim, ele não me conhecia, porque ele estava no México, voltando. Aí ele falou, vou botar os jogadores que eu conheço. Eu, seu Jorge, eu sou titular, o que tu vai fazer comigo? Aí ele falou, não, Luciano, eu vou dar oportunidade que eu conheço. Eu falei, então tá bom. Aí minha carreira começou a embolar. Aí eu pedi para voltar para o Vasco, não cumpri nenhum contrato na Ponte Preta. Voltei para o Vasco, o doutor Eurico falou, pode voltar, não tem problema nenhum. Aí voltei, fui campeão ainda, bicampeão em 92, jogando contra o Bangu, e aí foi. Aí depois eu fui para a Ferroviária emprestado, e dali eu comprei meu passe e fui para a Suíça. E depois que você deixou o seu clube de coração, né, como é que você se sentiu não ter construído uma história mais longa por lá? Depois que assim a gente sai, que eu comecei a rodar, aí bate um arrependimento, entendeu? É como eu estava te falando, era para eu ficar mais tempo. Ou reserva, ou titular, eu tinha que me fortalecer mais no Vasco, aprender mais, viver aquilo ali do Vasco. Que o Eurico uma vez falou para mim, Luciano, o Vasco é grande, tu não precisa sair do Vasco, entendeu? Então foi ali que me atrapalhou. Aí, sim, pode falar. Aí eu tenho um arrependimento, porque todo mundo que eu encontro, os jogadores, todo mundo que eu encontro aqui, ó, ontem eu tive com o Aldair, com o Giovanni, Vapor Santos, jogava muita bola. Aí tu sente que eu poderia fazer mais. Eu vejo os caras jogando, eu falo, poxa, podia ter ido mais. Mas passou, né? Infelizmente. Era criança, era novo, não pensar lá na frente, mas passou. Falando dessa sua experiência com a base, né? Muita garotada que sobe lá no Vasco acaba não tendo o mesmo rendimento no time de cima como tem na base. Alguns ficam até no meio do caminho ou não aproveitam as oportunidades. O que você acha que acaba influenciando nesse processo? Vou falar de mim. Os juniores, para o profissional, é muita diferença. Tu nos juniores é mais correria, no profissional mais cadenciado, entendeu? Então, no profissional, tu tem que ter uma personalidade muito maior, entendeu? Porque o que acontece? Ali tu tá jogando com o jogador, um Roberto Dinamite, com um Bebeto, entendeu? Então, tu tem que ter personalidade, tu tem que chegar chegando mesmo, entendeu? Então, e aquele apoio, né, de uma pessoa tá te orientando, para tu não fugir daquele caminho, né? Entendeu? Então, que eu vejo, se a gente tem uma pessoa, claro que família ali te ajuda, mas se a gente tem um empresário, uma pessoa que te orienta certinho, acho que é mais fácil. Em relação a 2011, você tinha falado aí que você trabalhou como observador técnico, né, das categorias até 18 anos, na região norte do Rio e todo o Espírito Santo. Conta um pouquinho desse trabalho que você desempenhou lá no Vasco até então. Então, eu tive a oportunidade, eu trabalhava com o Eurico, com o Álvaro, mas não era fichado, né? Não tinha carteira assinada. E já tinha um trabalho no Espírito Santo de muito tempo. A escolinha minha aqui revelava muito garoto. Aí eu fui no doutor Alexandre, com o Carlos Brasil, fiz uma parceria com ele. Não, Luciano, hoje tu vai ser observador técnico lá no Espírito Santo pra gente.
E nisso eu comecei a trabalhar. Só que aí veio a pandemia. Eu levei 3 garotos só. Mas nisso eu já venho de uma aliança com o Vasco há muito tempo. Minha escolinha aqui era ligada ao Vasco da Gama. Então todo mundo sabe que eu joguei no Vasco. Então era mais fácil, eu tinha amigos dentro do Vasco. Cássio, quando trabalhava lá, eu levava alguns garotos para ele. O Arthur, que hoje está aqui no Rio Branco, de Venda Nova, eu levei para o Vasco também. E hoje eu tenho uns 3 garotos lá. E eu tinha muito acesso com o Vasco, né? Os empresários, amigo meu, Bruno, hoje, que é empresário do Thales Magno, a gente está sempre em contato. E eu sou apaixonado por Vasco e levo o jogador para o Vasco. Meu negócio é levar ali e vingar, né? Porque, como tu falou, é muito difícil, não é fácil, não. Sem dúvida. Vou mandar um abraço pro Cássio aqui, foi um dos primeiros entrevistados meus aqui. Grande Cássio pessoa. hoje está aqui em Espírito Santo. Tá no Grande Venécia. Está no Nova Venécia. Nova Venécia. Grande, O Renato, né, empresário do Richards, que está bancando o time aqui. Não, sem e dúvida. o Roy que jogou com a gente na base, hoje ele é treinador do Rio Branco, aqui de Venda Nova. O Roy, que conheço. Ele está aqui também. E conta pra gente então agora, o Luciano, você trabalha com a garotada aí no Espírito Santo, né? Fala um pouquinho mais desse trabalho aí, que, ao meu ver, parece bastante interessante. Hoje eu tenho... Hoje, na minha escolinha, eu tenho mais de 200 alunos. Aí vem de 7 anos até 17 anos. A gente disputa aqui Copa Gazetinha, que é muito antiga, a Bom Time, várias competições aqui a gente disputa. Hoje, nós temos aqui em Vila Velha, a gente tem um centro de treinamento, com campo, tem um campo society, e é particular. A gente, através de mim, através do presidente, que é amigo meu, a gente está conseguindo várias coisas. Aldair, igual eu te falei, Aldair e Giovanni foram lá ontem, quer fazer uma parceria. Então a gente começa a abrir o leque, né? Abrir o leque, assim, trazer empresários para dentro. E cara que jogou bola. Aldair hoje ele está abrindo uma empresa em São Paulo, quer fazer uma parceria. Tem alguns garotos que ele já conhece. Hoje tem um no Botafogo nosso, da escolinha. Tem um no Bahia, que é a seleção brasileira. Tem um no Flamengo, o Edmilson, que vai pegar a seleção. Eu tenho 2 no Vasco, que é o Lucas Melim. Entendeu? Então, tem vários garotos da escolinha aqui que já estão em clubes. Qual o nome do clube? Sol Vive. Instituto Sol Vive. Uma boa aí para a garotada que está começando, que quer, uma pessoa experiente aí, né? Com certeza. Ontem eu vi no Instagram o Giovanni, o Aldair lá, visitando vocês lá, eu sou conectado lá com ele. Eu vi lá eles lá visitando campos, treinamentos, né? Bem interessante esse seu trabalho aí. Eu desejo sorte esse trabalho aí, com certeza é promissor. Trabalhar com a garotada é muito bom, né? Então, é um trabalho que tu tem que ter dedicação. Porque não tem muito retorno. Mas, assim, só a alegria da gente tá tendo o prazer de levar um garoto desse pro clube, ver ele jogando, não tem preço, entendeu? Claro que a gente precisa do dinheiro, mas é o que eu tô te falando. A emoção desse menino tá jogando em um clube, igual eu vou no Rio, no Vasco, ver Vasco, Flamengo, garoto nosso que saiu daqui jogando contra o Flamengo. Pô, isso é uma alegria muito grande, a emoção não tem preço. Sem dúvida. Antes da gente terminar, Luciano, eu queria saber o seguinte: o Vasco hoje amarga mais uma Série B, né? Infelizmente, tem feito uma campanha muito ruim na competição. O que você acha que, como ex-jogador e como torcedor, o que você acha que esteja acontecendo com esse time? Acredita no acesso? Rapaz, o time que tem, acho que, assim, eu vou falar de coração. O Vasco hoje não tem brilho, pô. Não tem... Assim, eu não posso falar do treinador que lá está,
mas não muda nada, pô. Não tem uma estratégia de jogo. Para mim é um bando dentro de campo, entendeu? O que eu acho, futebol, um tá copiando do outro, cada um tem sua essência. Então, o que eu acho tem que ter estratégia. Tudo bem que hoje a gente está com um grupo limitado, mas, pô, igual o Cano lá, que a gente vê que o cara sabe fazer gol, mas não tem uma estratégia para o cara da bola chegar nele. Aí joga com 2 extremos, não tem mais um meia. A gente está copiando muito os outros times. Aí, infelizmente, a gente pega o Flamengo, a qualidade técnica de um Everton Ribeiro, de um Arrascaeta, que eles estão por fora, mas ao mesmo tempo vem por dentro jogar. Então, a gente queria isso no Vasco. Eu falava muito com o Bruno, que é o empresário do Thales, tá? O Bruno, fala pro Thales sair lá da ponta esquerda, cara. Ele só fica lá, manda ele vir pro meio um pouquinho, fazer uma parede, rodar ali em cima. Então, eu vejo o Vasco hoje não tem nada. Me entristece, porque você sabe muito bem, tem um monte de flamenguista que fica brincando com a gente. Ontem mesmo, lá, o Aldair e Giovanni, os 2 aqui são do Vasco. Esses 2 são do Flamengo. Mas a gente não tem nem argumento. O argumento que a gente tem é falar, não, antigamente a gente batia de frente. E hoje? Então, eu vejo, sei lá, eu não tenho força de falar, mas tem que mudar um pouquinho. Tinha que voltar àquela era de ponta direita. Hoje eles falam extremo, né? Mas para a bola chegar lá no cano para gente. A bola ir por dentro, fazer uma parede. Entendeu? Jogar, errar um pouquinho mais para frente. A bola vai lá na frente, daqui a pouco volta lá no zagueiro. Pô, não dá nem para ver. Fica um jogo chato. Vamos agredir, vamos fazer uma estratégia de jogo. Eu penso assim, né? Para a gente ser competitivo. Hoje a gente entra em campo contra um Avaí, nem a camisa mais está ganhando. Antigamente a gente ganhava na camisa. Hoje nem a camisa mais ganha. Os caras jogam dentro do nosso campo. Os caras fizeram esse gol contra o Avaí, fizeram altinho, bola vira de um lado, volta do outro. Então, poxa, só me entristece. A gente fica triste porque a gente ama o Vasco, né? Minhas filhas aqui, ó, são vascaínas. Então, não dá nem mais para ver jogo, não tem como a gente torcer. A gente vê que tá um grupo limitado. Então, eu queria, sei lá, se a gente tivesse um pouquinho mais, vamos fazer uma estratégia de jogo, vamos trazer sei lá, um cara mais brigador ali, mudar um pouquinho, um cara meio, mudar um pouquinho. Pô, toda hora a gente vê o Andrei, muitos passos errados no meio campo, gente. Aonde não pode se errar. Mais errado que eu falo, para trás. Erra para frente, se posiciona. Então, é triste ver o Vasco assim. A gente que ama o Vasco, é triste. Sem dúvida. E os jogadores também precisam entrar em campo sabendo da dimensão do que é o Vasco da Gama, né? Da grandeza desse clube, né? Isso é fundamental. E botar isso na ponta da chuteira, né? Porque eu já vi muitos times do Vasco até mais fracos, regulares, mas eles botavam a raça, a determinação em campo para superar essas limitações, né? Então, mas é isso que eu estou te falando. Hoje o esquema, sei lá, tá muito ruim. Aí tu vê um PEC, ele é aberto só no lado esquerdo. Vem pro meio, vamos mudar um pouquinho, vamos botar mais garra. Eu sei que o time é limitado, então vamos fazer uma estratégia de jogo, vamos mudar um pouquinho. Hoje não tem mais o time, mas a bola tem que chegar no cano toda hora, ele vai se virar lá, ele vai sair esgotado, mas a bola vai chegar lá. Do que a gente ficar tocando pro lado, para trás. Ontem eu estava conversando com o Giovanni sobre isso. Giovanni jamais ia tocar para trás a bola. Ele até brincou comigo. Pô, Luciano, eu já tocava a bola forte na sua canela para voltar para mim.
Eu falei, mas só que não voltava, né? Tem que ir, entendeu? Então, a gente fica triste, cara. Porque, igual eu falo, vou até ter a oportunidade, porque a gente vê os jogos, a gente vê a base jogando. Aí a gente vai levar um jogador, sabe o que o cara fala lá? Fala, pô, tá do mesmo nível daqui. Pô, se tá do mesmo nível, o garoto que sai de uma escolinha, como é que não fica no Vasco? Aí tem que ir para outro espaço. Então, o que está acontecendo? Não sei se no Vasco não tem mais os ex-jogadores. Então, aquela essência, aquele toque que tu vai dar ao meu filho, não é para chutar assim, é para chutar assim. Aquele detalhezinho não tem mais. Então, os caras ficam limitados. Isso que eu brigo aqui na escolinha direto. Porque você sabe, todos os pais são treinadores. Falo, meu filho, mas aquele toque, aquela essência, aquele toque diferente, isso é só quem jogou. Entendeu? Não sou nada contra ninguém, mas tem que ter essa essência, aquele cara que jogou um pouquinho, sabe um pouquinho, entendeu? Beleza. Com certeza, Luciano. Bom, Luciano, a gente está chegando ao final dessa entrevista aqui. Eu queria te agradecer desde já por você ter aceitado esse convite, né? Eu sei que você tem os treinamentos diários aí. Espero que você tenha gostado. Bacana saber como você está hoje, né? E sem dúvida alguma, muito interessante saber também do seu trabalho técnico que tem feito aí com a garotada aí e que eu recomendo no Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, agora... sempre um prazer. Beleza. E assim, até vou te convidar, se uma hora tu quiser vir aqui, dar um passeio, olhar como é que é a escolinha, vai ser o maior prazer, entendeu? Com certeza, quando estiver aí no Espírito Santo, não tenha dúvida que eu vou lhe procurar. E eu deixo agora esse espaço para sua despedida aí, para mandar um recado para a imensa torcida do Vasco. Rapaz, é uma emoção muito grande. A nação vascaína é uma alegria e a gente sente saudade, né? Até porque a pandemia não está deixando ir no estádio em São Januário. Então, um abraço, uma alegria muito grande de ser vascaíno. Com toda a dificuldade, a emoção e esse prazer de tu me proporcionar essa entrevista. Pô, a gente relembra tudo que a gente já viveu. Então, pô, brigadão e um abraço para todos os torcedores do Vasco da Gama. É isso aí. Bom, galera, eu espero que tenham gostado. Continue se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilhando os vídeos. Isso ajuda o YouTube a promover cada vez mais conteúdo sobre o Vasco aí e a disseminar essa bela entrevista. Grande abraço a todos, até a próxima e fiquem com Deus!